Fala pessoal, seja bem-vindo ao Data Footcast, o mais novo podcast aqui do Treino para Treinar, comigo, com o Jorge Motor. Eu que sou treinador UFAB, como vai passar aqui embaixo, treinador UFAB, analista de desempenho bicampeão estadual, e agora eu sou um mestrando em Big Data, análise de jogo e scout no futebol, na Escola Universitária do Real Madrid, aqui em Madrid, na Espanha. Eu já tive em Portugal, onde eu passei 3 anos estudando futebol, treinando as licenças C e B da UEFA. Depois fui para o Brasil, onde eu trabalhei no Clube Esportivo Sergipe durante 1 ano e meio, ou pouco mais, e fui bicampeão estadual. Também ajudei ali a desenvolver o projeto da base, né? Hoje está lá ainda acontecendo o Campeonato Sub-17, participei da construção, da reconstrução da base e da coordenação metodológica, e agora estou aqui na Espanha, fazendo esse mestrado sobre Big Data, análise de jogo e scout no futebol, né? Que é uma área que vem crescendo aí, essa área de dados e leitura de dados para ajudar a tomar a decisão no futebol, tá? Não quer dizer que muita gente acha que estão podando os atletas com essas questões de tecnologia. Não é, nós estamos ajudando o clube em diversos setores. A Big Data no futebol não é só para os jogadores em si, serve para o marketing, serve para contratar jogadores, então serve para diversas áreas dentro de um clube, né? Não só de fato no campo, mas ajuda bastante a nossa melhoria de tomar decisão também no campo, né? E hoje, para começar aqui esse primeiro episódio, vamos falar um pouquinho de contratando um atacante com base nos dados. Então, hoje vamos fazer aqui uma análise em si de dados, tá? E no próximo episódio seguinte, no episódio seguinte, né, eu falarei de fato sobre Big Data, sobre Analytics e o que mais engloba essa área, tá? Então, Analytics em si, né, só para aqui já esclarecer um pouco, é a arte de coletar dados de diferentes fontes. Então, eu uso algumas fontes aqui, né? Eu uso o Stats, eu uso o Go, eu uso o SofaScore, eu uso o Transfer Market, tem o Stats Bomb, tem várias plataformas que você pode estar reunindo os dados para melhorar melhorar a tomada de decisão em geral do clube, né? Então, em busca de interpretar, a gente recolhe esses dados, interpreta em busca de informação significativa. Os dados em si, eles não resolvem todas as questões, tá? Então, os dados é necessário de uma pessoa que vai ler essas informações, tá? Extrair o melhor daquelas informações e passar para, ou seja, para o lado do futebol, ou seja, para o lado do marketing, ou seja, o que for da parte de um clube, como está estruturado ali e para que você necessita passar esses dados, tá? Então, vai ser sempre necessário a atuação de alguém, de um ser, de uma pessoa que entenda do futebol, de verdade, para analisar aqueles fatos, aqueles dados que foram recolhidos e tomar a melhor decisão. Então vamos aqui, hoje, para começar esse primeiro episódio, né, vamos analisar os dados, tá, dos atacantes convocados para a seleção brasileira em comparativo com o Gabriel Barbosa nesse ciclo de Copa do Mundo, ou seja, a partir de 17 de julho de 2018, quando acabou a Copa do Mundo, até o dia de hoje, ou o dia de ontem, quando eu terminei esses dados aqui. Então, pode ser que alguém faça gol hoje. O Gabriel joga hoje, no sábado. O Gabriel Jesus também joga hoje. O Richarlison joga hoje. Então, a maioria acredito que joga hoje. Faltam um pouco mais de 10 dias para a Copa do Mundo. Faltam 8 dias para começar a Copa do Mundo. Então, pode ser que altere esses dados um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mas não vai fazer super diferença aqui na nossa leitura. Então, para mostrar aqui de onde vêm esses dados, né? Vamos aqui compartilhar minha tela primeiramente. Vamos olhar aqui essa situação aqui. Aqui foi de onde eu peguei a maioria dos dados, tá? É o Futebol Stats, é um site pago. Então tem aqui o Gabriel Barbosa, tem o Gabriel Jesus, o Richardson, o Rafinha, o Anthony, o Martinelli, tem o Pedro, tem o Rodrigo e tem o Vini, tá? Então tem aqui dados que eu coletei. São dados, a grosso modo, que qualquer analista, qualquer pessoa que vai começar uma análise de um jogador vai buscar primeiro isso. Então, independente de onde jogar, um joga no Flamengo, onde teoricamente dizem que é mais fácil, outro joga no Arsenal, que é um pouquinho mais difícil do que jogar no Manchester City, outro joga no Barcelona, que praticamente é mais fácil. Então, assim, não estamos ainda colocando dificuldades, tá? Estamos pegando dados. Então, se apega aos dados, não sei quem jogou, não sei aonde, não. Nada disso. Então, aos dados aqui tem diversas opções. Aqui a gente pode escolher o que a gente quer ver aqui, né? A gente pode
colocar outras situações, X-gol por um jogador em campo, se quando tem o Arrascaeta em campo, se o X-gol do Gabriel muda, quando tem Odegaard no campo, se o X-gol do Jesus muda. Então, tem diversas situações, eu escolhi aquelas situações aqui, tá? Para começar as minhas análises, então aqui as situações. O que mais a gente pode ver por aqui? Por exemplo, o setor, o treinador ou o manager do clube falou que eu queria um atacante que tivesse características parecidas com a do Gabriel Jesus, tá? Então vou aqui no Stats, coloco Gabriel Jesus, vou aqui, atletas similares. E vai me aparecer uma lista de jogadores parecidos que reúne características parecidas com Jesus. E ainda posso mudar características por ano, tipo, como ele se comportou em 21, 22. Então já vai mudar aqui até a situação de quem vai aparecer. Então, são diversas situações que a gente pode ir procurando nos dados, né? E aqui a gente pode usar o Gol, que é mais simples, né? É de graça. Aqui vai nos dar gols, assistências, minutagem, e vai dar quando foi que ele fez assistência. Então a gente pode clicar lá e saber quando foi a assistência dele, para qual gol foi, Vini para o 5 para 79. Então, para o primeiro gol. Então, é uma assistência muito valiosa. Então, a gente tem que a gente tem que olhar os dados e tirar a informação dele, tá? Então, aqui tem o Lautaro Martins aqui no SofaScore, que tem um mapa de calor, que também é muito importante para as nossas análises. Tem o Transfer Market, né, que já é para a gente buscar aqui o valor de mercado, também últimas transferências, histórico de lesões, aqui aparece também. Então, tem várias situações, alguns sites que a gente pode utilizar. E quando a gente fala muito de dados, né, uma coisa que vem muito à cabeça é o Moneyball, não é isso? É aquele filme do Moneyball, que foi o Billy Bean, que era o manager do clube lá, não me lembro agora o nome do clube de beisebol, e que ele decidiu montar sua equipe com base em dados, né? Esse rapaz aqui que eu também não lembro o nome dele, lembro do Billy Bean, que era o manager ali. Então, teve certos resultados acima do que deveria ser, com base em dados, tá? Apesar de ter começado um pouco mal, depois começou a ter resultados interessantes com base nos dados. Então, os dados estão aí para ajudar, não para atrapalhar. Então, vamos voltar aqui para a nossa análise, né? E aí, se a gente for analisar apenas a posição, tá? Vamos falar primeiro posição e situações de campo onde eles se movimentam, né? Então, seria mais ou menos isso aqui dos convocados. Martinelli e Vini mais pela esquerda, é isso? Richarlison e Gabriel Jesus aqui conseguem fazer lado e centro, praticamente, essas são as opções. Pedro praticamente só faz o centro do campo. O Rodrigo ficou naquela coisa de não é o principal aqui, não é o primeiro reserva da direita, não é o primeiro reserva da esquerda, apesar que eu acho que poderia ser no lugar do Martinelli, tranquilo, ele poderia ser a primeira opção no lugar do Martinelli aqui do lado direito ou do lado esquerdo, faz. É característica diferente dele jogando pela direita. Eu vi mais o Rodrigo jogando no Real Madrid pela direita do que pela esquerda, então acho que até ele se dá bem aqui jogando pela direita, tá? Mas bem, o Rodrigo vai ficar circulando aqui, qualquer posição aqui ele joga. E tem o Gabi aqui atrás, que o Gabi seria aqui um pouco de ponta esquerda, seria aqui mais nesse corredor aqui, intermediário, né? Não é bem um extremo colado na linha. Ele deixa o corredor aberto aqui para um lateral ou para outro meio que cai aqui, e ele ocupa mais essa faixa de campo aqui, esse corredor mais intermediário e o centro, né? E aí, para mostrar as situações, vamos continuar aqui mostrando um mapa de calor de cada jogador. Isso começando naquela situação. Me pediram um atacante que fizesse um meio, o centro da área, tivesse capacidade de finalização nessa região aqui, e também fizesse um dos lados. Tá? Então imagina que aqueles 8 jogadores, mas o Gabi fazem praticamente isso. Tá? Então, por isso que eu coloquei o Gabi ali, que é contestado, muita gente pediu a convocação, outra metade não queria. Eu acho que merecia, mas é achismo, não tem nada a ver com os dados aqui. Eu acho que merecia, por exemplo, e se com os dados me prova também isso. Mas bem, então a gente vê que o Gabriel aqui, esse ano com o Arsenal, ocupa bem a faixa central, assim como sai muito da área aqui. Então tem jogos que ele está mais atuando aqui pela direita, porque o Arsenal tem muitos jogadores jovens, então está revezando muitos jogadores. Então tem horas que ele está mais pela esquerda. Tá. Já no ano anterior aqui, pelo City, ele ocupou mais a direita. Era um ano que a gente esperava que ele ocupasse mais o centro, uma vez que não tinha mais o Agüero, né? Então, esperava que ele ocupasse mais o centro. Aqui, o ano anterior do City, 2020, bem mais parecido com esse ano já do City. Richarlison, aqui, né? Pulei o ano de 2022 pelo Tottenham,
porque o mapa está muito claro, o mapa não é claro assim de cores claras, não muito vermelho, está muito mais amarelinho e sem mostrar mais situações, então sem um mapa de calor, então preferi colocar aquele no tempo de Everton, que demonstra ele mais aqui pela esquerda e centro. No segundo ano de Everton já cai um pouquinho pela direita também, então acho que o Richarlison tem capacidade de fazer os 3 corredores. Pelo que eu vi jogar também, alguns jogos eu acompanhei do Everton, tá. Então eu vi Richarlison ocupar a direita, ocupar a esquerda, fazer o centro. E na seleção ter feito bem essa questão do centro, principalmente, tá? O Rafinha é aquele extremo pela direita que faz o corredor todo, tá? Então a gente pode ver isso aqui no mapa de calor, que ele defende bem, né? Essa questão aqui, volta bem, vai lá, esse ano pelo Barça, já começa a ocupar o meio corredor aqui, né? Um meio corredor, porque é um exercício praticamente do chave ali, de aproximações e tudo, então o mapa de calor já vai mostrando pra gente, já é um norte de quem a gente precisa, de quem a gente quer contratar, quem não chega naqueles fatores, por exemplo. Então, aqui o Antony 2020, o Antony tem uma evolução no mapa de calor bastante interessante, tá? É o primeiro ano dele de Ajax, aqui 2020, a gente vê poucas ações aqui na defesa, tá? 2021, como ele começa a funcionar mais, já um pouquinho mais por dentro, em zona de finalização, né? Para quem é canhoto, vai para dentro e finaliza aqui dessa região, ou cruza lá por segundo poste, aí são ações de extremos com o pé invertido, e começa já a defender aqui, diferente do primeiro ano, que já não defendia pouco, já começa a defender. Tá? E aqui no Manchester, já ele defende bem mais, já começa a se aproximar aqui, ó, de uma região mais próxima da área dele. Então, bacana essa evolução do mapa de calor do Antony. O Martinelli vai ganhando mais meio do que só o canto, né? Então, do que só o corredor lateral. Então a gente vai vendo aqui que o Martinelli começa um pouco aqui e aí vai ganhando mais carga, aparecendo na área um pouco, aparecendo aqui. E aí nesse novo ano do Arsenal, como ele ocupa muito bem esse quadrado aqui, tá? Essa região aqui. Indo agora pro Rodrigo. Rodrigo, aquela questão que eu te falei, eu vi mais ele jogando pela direita no Real Madrid, vi mais. Esse ano, por questões que, como o Benzema não está jogando muito, tá? Então o Rodrigo acaba ficando no meio e vindo buscar a bola atrás. Fica aqui centralizado e vem buscar a bola atrás, tá? Então é natural que esse mapa de calor de Rodrigo seja um pouco diferente dos anos anteriores, justamente pela falta do Benzema, tá? O Vini é um extremo pela esquerda, a gente já sabe disso, que ocupa pouco a região da área, tá? Então ele entra com drible, vem para aqui e daqui tentar entrar, né? Com drible. E não de presença diária ali, assim, de fato, apesar que o gol dele contra o Liverpool foi assim, aquela presença diária aqui, uma bola cruzada do Valverde, ele fez o gol daqui assim, mais ou menos, né? Mas a gente vê que o Vini também evoluiu na fase defensiva, né? De 2020 para cá e vem melhorando um pouquinho. Apesar que esse ano eu fui assistir o último jogo do Real Madrid e Cádiz, e o Vini não estava muito preocupado em defender. Eu sei que com a questão da Copa do Mundo, acho que ele não queria se desgastar, evitar lesão, coisa do tipo, então não estava muito preocupado com a fase defensiva, voltou zero vezes ele voltou. Desculpa, Vini, mas foi o que passou ali em loco, tá? E aqui o Gabriel Barbosa, tá? Então a gente vê que o Gabriel Barbosa, ele ocupa mais a fora da área em si do que dentro, né? Então, essa região aqui, como eu falei, ele deixa o corredor mais livre para o lateral, tá? Então ele atrai para aqui, para ir para dentro, para fazer facão aqui, fazer essa ruptura aqui da linha com velocidade, atacando a profundidade. Então o Gabriel ocupa mais essa faixa. Eita, passou demais. Pronto. Então aqui mostrando o mapa de calor, nós temos ideia de quais jogadores que a gente quer contratar já pelo mapa de calor. Vamos para os primeiros dados. O primeiro dado é grosso. Não adianta falar, mas fez 143 gols jogando estadual. Fez tantos gols. Não. O primeiro dado é grosso. Qualquer pessoa que vai contratar um atacante quer contratar um atacante. Bora lá. Jogos, gols, assistências, minutagem por seleção e gols por 90 minutos, tá? Isso aqui é importante, um gol por 90 minutos, porque é diferente 15 jogos e 2 gols por 349 minutos, 350 minutos e 2 gols. É muito diferente. Então temos que começar a tirar alguma coisa de gols por jogo e sim gols por minuto, gols por 90 minutos, que é mais importante, é mais para quem vai analisar o dado de fato,
é mais importante ver por 90 minutos do que por jogo, que é diferente. Por exemplo, tem situações que o Gabriel Jesus passou 10 jogos sem marcar, mas foram 10 jogos corridos mesmo, tem ali 800 minutos sem marcar, por exemplo. O Richarlison tem esse também, Rafinha, quase todos aqui praticamente tem ali sequência de 7, 8, 9 jogos sem marcar, exceto o Gabriel Barbosa. Não me lembro nenhuma vez ali que eu olhei praticamente todas as fichas deles pelos gol, tá? Porque eu olhei cada assistência, eu olhei cada gol, cada coisa que foi. Então, eu não lembro de ter visto o Gabriel Barbosa ficar 7, 8 jogos sem marcar, como eu vi o Gabriel Jesus em algumas situações. Tá? Então, deixa eu tirar aqui deixar só a apresentação para poder ler aqui embaixo essa questão que eu coloquei aqui, né? Então, que se fala muito que o Gabriel Barbosa não deu certo na Europa. De fato, não foi muito eficiente, teoricamente, né? Isso não jogou muito, na verdade. O Gabriel Barbosa ele disputou 15 jogos pelo Benfica e pela Inter, somando 349 minutos em campo, marcando 2 gols. Tá? Isso daria uma média de 0,51 a cada 90 minutos, que é maior que a maioria aqui ainda, né? Só é menor que a do Jesus, a do Pedro e a do próprio Gabigol, tá? Lembrando que esses 2 gols tem um fato mais importante ainda, foram gols das vitórias das suas equipes, ou seja, a Inter de Milão não estava ganhando a partida estava 0-0. O Gabriel Barbosa entrou e marcou o gol. Diferente do Benfica, ele era titular naquela partida, ele marcou o gol da vitória. Ambos os jogos terminaram 1-0 com o gol de Gabriel Barbosa. Então a gente tem o peso do gol, tá? Foi um gol que levaram pontos para a sua equipe. E aqui a gente vai olhar os números, né? Então os números são bem acima da média do Gabriel, tá? Assim como tem muitos assistentes também, não é aquele atacante que, por exemplo, o Pedro é o que menos tem assistência aqui, né? Tem, se você botar uma igualdade, que talvez até bata parecido, mas tem menos assistência do que os outros, porque é mais atacante de área e está ali esperando ser referência, fazer o gol. E vamos abrir agora mais ainda esses dados, tá? Vamos em busca de outras situações. O quão importante são esses gols, tá? Naqueles gols atrás aqui do Gabriel Barbosa, tem 32 gols pelo estadual, se não estiver enganado, acho que o número é esse, 32. Deixa eu ver aqui. Passar aqui, deixa eu ver, não vou conseguir ver aqui. Mas bem, tem alguns números aqui, mas aqui está incluído os gols pelo estadual, tá? Nessa segunda tabela não está incluído os gols pelo estadual, tá? Então tirei exceto jogos contra o Fluminense, Botafogo e Vasco, tá? Então eu incluí aqui, porque aqui já é uma situação onde começa a ter peso os gols, tá? Quem fez o primeiro gol da partida? O primeiro gol da partida é o mais praticamente, não, em comparação com o gol da vitória também, são os que mais valem pontos para um atacante. É aquele atacante que destrava o placar. Tá um jogo pegado, 0-0, vai lá e pumba, marca. E aí depois vai lá, aparece outro, faz 3 gols. Tá? Mas o mais importante é aquele que abriu o placar. Ou que definiu a vitória, ou que deu empate. Por exemplo, o time estava perdendo por 1-0. Ele foi lá e pimba, empatou. E não que mesmo que aquela partida não tenha terminado empatado, pode ter perdido por 2-1, mas ele colocou de novo a sua equipe a pontuar até aquele momento. Então, tive aqui as situações, por exemplo, o Gabriel Jesus não tem gols de empate. Ele tem apenas 15 gols de vitória, tá? E tem poucos gols de empate, assim como o Rodrigo, poucos gols de empate, tá? Então, primeiro gols e gol de vitória, disparado, Gabriel Barbosa é o melhor a fazer, tá? E aqui temos aqui o Vinícius Júnior, tem muito gol de vitória, o Pedro, o Richarlison e o Jesus. Os Jesus são os atacantes também que fazem muito bem essas questões. Esperava-se que o Gabriel tivesse mais, porém o City é um time que faz muitos gols, tem muitos jogadores que fazem muitos gols, então cai um pouquinho aqui os gols do Gabriel no primeiro gol. E ele também, como costumava entrar depois, perde um pouquinho nisso. Chama a minha atenção aqui, o Richarlison, são os gols pela seleção nesse período, são 22 gols pela seleção. Tá? Então, um número bastante alto para um atacante, né? 22 gols pela seleção. Você vê que comparado com os outros, está bem acima, o dobro do segundo, ou o dobro um pouco mais, tá? Que o segundo, e muito mais que os outros. Os gols aqui, por exemplo, do Pedro, tem gols pela seleção de base, tá? Acho que o Vini não tem gol pela base, o Rodrigo não tem, acho que esse gol do Antony é pelo principal, mas aqui inclui a base.
Aqui, por exemplo, do Martinelli e do Antony, tem gols até de Copa São Paulo Juniores, porque eles têm apenas 21 anos, 22 anos. Aqui tem a idade de cada um aqui atrás. O Gabriel tem 26, o Jesus 25, o Richardson 25, o Rafinha 25, ainda faz 26 esse ano. Antony 22, Martinelli 21, salvo engano, faz 22 agora em dezembro. Pedro 26, Rodrigo 21 e 20. Ou seja, aqui tem 4 de uma geração e 4 de outra geração convocados para a seleção brasileira. E o Gabriel Barbosa, fora, né? Tem 26. É da mesma geração que os outros. Então a gente vê a média de gols aqui a cada 90 minutos. A do Gabriel Barbosa é superior também, se perdendo aqui para o Pedro. Tá? Mas bem, isso vai ter uma explicação ainda mais na frente, ou porque cada situação dessa ainda mais. Tá? Então a gente vê que quando a gente vai pegando os dados e abrindo o leque, a gente vai percebendo a importância dos gols do Gabriel. Não só ele faz muitos gols porque o Brasil é fácil, tá? O Brasil não é fácil fazer gol. A gente fala que o campeonato brasileiro é um dos mais difíceis do mundo, porém, na hora de defender um atleta, fala-se que o campeonato é fraco, tá? Então, se o Brasil... é muito difícil. É difícil você ver o Flamengo dando 4-5-0, 4-5-0, enquanto o City faz isso com mais regularidade. Né? Também tem as assistências. Então, temos aqui o Vini, é o líder em assistência, tá? Para primeiro gols. E assim como a assistência para a vitória, o Rodrigo aparece também. O Antony tem boas assistências aqui, tem 8 assistências para o primeiro gol, mas quase tem poucas assistências para empate. O Gabriel Barbosa é instável, tá? Assistência para o primeiro gol, assistência para empate, ou seja, aquele atacante que está sempre ali pontuando, independente se é gol ou se é assistência, o Gabriel está sempre ajudando a sua equipe de forma. Então, aqui temos um gráfico geral de cada situação. Aqui, essa faixa aqui, caso nenhum tenha a faixa dos gols pelo estadual, então quase nenhum tem. Só vai ter aqui o Rodrigo, tem pelo estadual. O Vini não jogou estadual, o Martinelli jogou estadual. O Vini não jogou estadual porque ele saiu do Flamengo em julho de 2018, então ele não pega estadual. Como a comparação aqui era realmente a partir de julho de 2018, o Vini não tem gol pelo estadual. E aqui a gente vai vendo a comparação de gols, assistência, um gráficozinho por cima, tá? E aí esse segundo gráfico agora vai mostrar a relação dos gols dos clubes. Deixa eu aparecer aqui de novo. Cadê eu? Aqui. Me vendo agora? Oi. Cadê? Assim, aqui. Voltando aqui. A relação dos gols dos clubes, tá? Para os jogadores. Então, o Flamengo, nesse período que o Gabriel teve lá, entre 2018, os times, né? Porque tem o Santos aí em 2018, né, ele não estava no Flamengo. De julho de 2018 até o momento, os clubes somaram 434 gols. Gabriel foi responsável e sofreu 217. Gabriel foi responsável por 140 gols, responsável por 30% desses gols, tá? Um pouco mais de 30% dos gols aí, pro Gabriel. Tá? E aqui a gente viu o Jesus com 83 gols, enquanto o City fazia 579. Então, é para tirar aquela questão, no Brasil é muito mais fácil. Não é. Então, só aqui, ó, no mesmo período, o Flamengo marcou 140 gols a menos que o City. Tá? São muitos gols. Isso aqui é gol de uma temporada. Tá? Então, a média do Flamengo ali, o Flamengo fez média de 150, 120, teve a época de 89. Então, o City é muito mais estável, sempre lá por cima. Tá? E sofre bem menos ainda. A gente pode ver aqui, ó, 174 gols sofridos, né? Menos que as outras equipes. Tá? Tirando aqui o Ajax, sofreu um pouco menos, tá? Mas também do Antony aqui é o Ajax, é o São Paulo, tá? Então a gente vê que aqui o Real Madrid também sofreu poucos gols nessa época que o Rodrigo teve. Esses jogos aqui, pessoal, tá? São jogos que o jogador foi relacionado. Por exemplo, o Rodrigo foi relacionado em alguns jogos, 5, 10 jogos, e não entrou. Ele estava lá, tá? Foi a opção do treinador não colocar ele, não. Estou computando os gols com ele relacionado. Quando ele teve contundido, aí não é computado, tá? Porque esse jogo tá difícil ou fácil, o treinador escolhe, tá? Quem é aquele jogador que vai entrar ou não. Se ele não for escolhido, é por algum motivo que ele não ia contribuir para aquela partida. Então, mesmo assim, ele teve lá. Então, se ele for relacionado, os gols estão aqui, tá? A maioria aqui sempre foi titular, então poucas vezes ele foi relacionado, ou entrou no jogo, poucas vezes ele foi relacionado e não entrou, tá? Acho que o Gabriel Barbosa não tem nenhuma vez que foi relacionado
e não entrou. O Jesus tem poucas vezes ali. Richarlison, sim, a gente pode colocar o nível de dificuldade de Richarlison, porque ele jogou a maioria da parte em times médios para baixo, né? O Everton, por exemplo, agora está num time médio para cima, um dos principais ali, o Tottenham. Mesmo assim, a diferença aqui é apenas de 10 gols, dos gols marcados para os gols feitos. Ele tem 23% dos gols da sua equipe. Jesus, 14%, Rafinha, 13%, Anthony, 12%, Martinelli, 13%, o Pedro, 20%, Rodrigo e Vini, 11%. Então, de quantidade de gols, quanto mais contribui para aquelas equipes, de novo, o Gabriel Barbosa está bem acima, e quando você tem menos gols, tá? E aí, para fechar aqui a situação, é aquela questão de comparativo de dificuldade, né? A gente pega aqui a melhor época do City, o City fez 169 gols, a melhor época do City, com o Gabriel Jesus lá, tá? 169 gols, 39 sofridos, 130 de saldo. A melhor época do Ajax, com o Anthony lá, 141 gols, 33 sofridos, 108 de saldo. E o Flamengo, na melhor marca, por acaso, teve saldo 2 vezes igual, tá? Por 2 vezes ele ficou com 86 de saldo, mas essa foi a época que ele marcou mais gols. Não, na outra ele fez 156, foi 70, acho que foi assim mais ou menos, tá? Ou foi não, foi 146 e sofreu, tá? Que forma? A época mais produtiva em gols foi sendo aqui 150 e sofreu 64. Então, um saldo de 86. Para te mostrar a diferença de dificuldades. Para mim, aí vem a parte do achismo, já não são os dados, porque quando você assiste Premier League, você assiste, por exemplo, estava tendo agora City e Brentford. Você vê o Brentford muito mais taticamente alinhado do que algumas equipes no Brasil. E esse alinhamento, para mim, na minha opinião, como analista de desempenho, facilita a entrada de algumas bolas entre linhas. Quando se há bagunça, é mais difícil de se jogar. Para mim, essa é a minha opinião. Já não é relacionado a dados, mas sabe como eu vejo alguns jogos. Você assiste ali, fala de novo, você foi assistir recentemente Real Madrid e Cádiz no estádio, tá? E você vê que as linhas do Cádiz bem postadas, mas é mais fácil você encontrar espaço entre esses 8 jogadores aqui, nessa região do meio, entre essas duas linhas de médios defensores. Porém, já é mais difícil de você entrar no último terço ali para finalizar. Porém, eu acho mais fácil de se jogar uma Premier League do que se jogar um Brasileirão. É a minha opinião, você pode achar sim ou não. Tá bem? Então, fica aqui essa reunião de dados, tá? E com base nesses dados aqui, principalmente nessa situação aqui de primeiros gols, gols vitórias, gols empates, né? Qual atacante você contrataria? Sendo que lhe pediram um atacante que consiga preencher o lado e também consiga finalizar, tá? Então consiga fazer essas duas frentes. Então, consiga fazer bem gols, consiga ser proativo para o time, consiga marcar, consiga atacar, tá? Com base nisso aqui, qual atacante você contrataria? Então, não esquece de deixar aí seu comentário de qual atacante você contrataria, baseado em dados. Não fomos para a análise de ver os gols, não fomos para a análise de assistir partidas. Então, a primeira análise é dos dados. Então, primeiro a gente analisa os dados, depois a gente escolhe. Se eu fosse escolher, filtrar 3 primeiros, primeiro, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus e Richarlison. Depois ia para um segundo filtro de ver os jogos, analisar as situações e pronto. Então, são os 3 que eu preferiria. Richarlison, pelo poder de definição dele na seleção e por ter jogado em equipe menor. O Jesus, pela mobilidade dele. E o Gabriel Barbosa, pelo poder de decisão. Tá? Então, eu ficaria com esses 3 e depois refinaria assistindo mais situações e ia conversar com a equipe técnica, com a equipe que fosse, para finalizar essa contratação. Mas bem, fica essa pergunta aí. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, tá? Voltamos aqui na próxima quarta. Teremos episódios sábados e quarta, tá? Do nosso Footcast. E no próximo episódio vamos falar de verdade sobre Big Data e Analytics, de fato, como funciona tudo isso. Então, um abraço e até a próxima.